metodológico, assim, uma metodologia para a gente pensar a cidade de uma forma diferente da Escola de Chicago, né? Porque, enfim, são tantos anos, né, de pesquisa criminológica e a gente só tem aquilo. Esse era um dos questionamentos que eu tinha quando eu lia os autores da Escola de Chicago. Ficava pensando, será que foi tanto tempo, né, de criminologia para a gente considerar que, enfim, um bairro pobre ele produz criminalidade, porque, enfim, por quais razões isso acontece, né? Por que se produz inclusive essa interpretação? Por que ela é assim? Por que se interpreta assim, né, o fenômeno do crime? E qualquer coisa que vocês tiverem de questionamento, e o Felipe mandou ali no bate-papo, podem mandar, ou também levanta a mão ali, intervém, pode ficar à vontade, tá? Daí eu estava falando para vocês de qual é a escola crítica essa que eu tenho, que eu vim adotando, que faz essa, para mim, uma organização muito boa do saber criminológico. É um livro, inclusive, que eu não tinha ele até pouco tempo. Eu utilizava uma cópia que o professor Felipe tinha me emprestado na época do que eu era estagiário ainda, que é esse livrinho aqui do Alessandro Barata, que é o Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal. Ele é muito bom assim como um resumo, né, de história da criminologia, e porque ele traz na perspectiva da criminologia crítica, fazendo essa divisão entre as escolas que são tanto anteriores quanto mais atualizadas, mas como ele vê, né, o Alessandro Barata, o autor, como ele vê que quase todas as escolas que vêm na sequência do positivismo, elas têm algo do positivismo. Então, por mais que elas tentem se desvincular dele, elas têm muita coisa ainda em comum. E aí ele apresenta a criminologia crítica justamente enquanto rompimento com o positivismo. Que isso é um pouco debatido até. Eu tenho uma colega no mestrado que estuda isso, que a dissertação de mestrado dela é defender que a criminologia crítica, pelo menos a criminologia crítica uma das mais conhecidas, né? Autores como Rush, o Kirchheimer, até o Dario Melossi e o Máximo Pavarini, eles teriam, que são autores muito conhecidos em criminologia crítica, eles teriam, nas suas proposições teóricas, eles teriam também positivismo arraigado, né, dentro dos seus posicionamentos. Não sei se eu concordo completamente com isso, ainda tem um debate, acho que está muito para ser feito ainda, mas eu acho que essa é uma dos pontos mais importantes do livro do Barata, é isso, é mostrar para a gente, às vezes a gente não percebe isso, às vezes a gente está estudando, por exemplo, as escolas da criminologia e a gente não percebe que elas realmente compartilham muita coisa, né, muitos pressupostos do positivismo. Que eu acho, assim, que tudo bem, a gente tem que separar também, é uma coisa importante que a minha orientadora faz, separar positivismo político do positivismo criminológico. Porque a gente teve, na história brasileira, se a gente for estudar, o positivismo ele foi responsável por uma revolução de política brasileira, né? O positivismo é basicamente o movimento que faz com que a gente saia da monarquia. Isso é da monarquia para a república. Os valores, né, que estão, não estou falando tanto assim de política real, né, de política pragmática, de política instituições. Estou falando de política quanto um pensamento, política enquanto filosofia. E o pensamento positivista foi muito importante para que a gente tivesse esse período ali do final do século XVIII para o XIX, foi assim, da XIX para o XX, foi essa vinda do positivismo político para um local assim que é central no debate político nacional. Isso, inclusive, é muito importante no desenvolvimento histórico da criminologia, porque a criminologia crítica, da qual eu me entendo alguém que compartilha, né, dessa percepção, é que a criminologia ela tem que se dar enquanto um estudo da história do controle social. E isso, para mim, é o mais importante se a gente for perceber, se a gente for trazer, né, a perspectiva teórica do Marx, sociólogo, para a criminologia. O que importa isso para a criminologia crítica é perceber isso.
é que a gente tem que perceber a criminologia quanto uma história do controle social. E é isso que ela vai derrubar o positivismo, né? A gente pensar mais na questão de como a gente constrói o sistema punitivo socialmente, e não enquanto uma determinação, enfim, natural ou biológica, ou enfim, tanto o determinismo ecológico da cidade, o bairro tal, porque é pobre, porque não recebe tal coisa, ele tem criminalidade. Essas coisas, essas pressuposições, né, que a gente faz, que também tem uma pressuposição que é pressuposições racistas, com base em cor da pele, com base em origem, com base, enfim, são várias as pressuposições que o positivismo nos traz. Pode falar, Felipe. Pedro, eu acho que essa é a grande virada de chave e o grande mérito da escola crítica, da criminologia crítica. Eu, particularmente, tenho várias ressalvas com a criminologia crítica, né? Sabe bem, a gente conversa bastante sobre isso. Mas o grande mérito, no meu ponto de vista, é de conseguir ampliar o objeto. Lembra quando a gente estudou o Sutherland, na associação diferencial, que o Sutherland diz, gurizada, é o seguinte, tem um monte de condutas ruins que são praticados por empresários, por políticos, que ninguém se dá conta. O mesmo mérito tem a escola crítica, a criminologia crítica. Eles dizem, a gente está vendo quem são os criminosos, por que eles cometem crimes, quais são as suas características, mas espera aí, o Estado produz criminalidade também. O Estado determina quem são os criminosos. A rigor, todos são, mas alguns são escolhidos, ou alguns são levados a criminalidade por conta de circunstâncias macro sociais ou econômicas. Então, acho que eu reconheço verdadeiramente o mérito, né, óbvio, da criminologia crítica, e acho que talvez essa ampliação do objeto, né, talvez seja uma das principais contribuições. Um parênteses. E isso, assim, para mim é central. Para mim, assim, a gente compreender a criminologia crítica, assim, eu vejo que tem muita gente que hoje em dia confunde e coloca a criminologia crítica como, por exemplo, a criminologia crítica é defensor de pobre, defensor de os excluídos, vitimizados, enfim. Mas o grande diferencial para mim da criminologia crítica é tentar entender, fazer esse questionamento, fazer sempre esses questionamentos de mas a gente pune essas pessoas e por que não pune outras? A gente pune dessa forma, por que não pune dessa outra forma? Qual que foi? E não é fazer um juízo de valor necessariamente, é buscar as razões históricas para isso. Ou seja, tentar mostrar no amplo espectro, por exemplo, por que a gente teve... Vamos pegar um fenômeno que não seja relacionado ao crime, por exemplo. Isso que eu estava falando para vocês do movimento positivista político, não criminológico, que teve seu auge ali na época da mudança do regime aqui no Brasil, da monarquia para a república, é tentar identificar, por exemplo, por que foi esse movimento? Quais são as razões históricas? Como é que se deu isso? Como é que se discutia isso? Quais eram os pressupostos? Por que as pessoas acreditavam nisso? Por que não acreditavam? É mais ou menos nesse sentido que a gente trabalha nós, os orientandos da professora Vera Malaguti, a gente trabalha a história do controle social. A gente vai querer buscar por que a gente controla assim a sociedade, por que a gente criminaliza essas condutas e não outras, por que a gente vai fazer esse tipo de... Por que a polícia age dessa forma e não age de outra forma? Por que o judiciário fala isso e não fala aquilo? Por que o judiciário vai por aqui e não vai por lá? E não é necessariamente tomar uma posição no sentido ou no outro precipuamente, ou seja, não, nós vamos defender aqui os caras que são os criminosos que traficam porque isso é, enfim, a gente acha que eles, sei lá, é a forma de sustento deles, etc. Não é isso. Criminologia crítica vamos tentar ver o porquê que a sociedade decidiu criminalizar essas condutas. Não precisa tomar uma posição de defender as pessoas que estão, ou também de xingar as pessoas que decidiram criminalizar a pobreza, enfim, mas tentar mostrar. Eu acho que isso é importante e eu acho que isso é uma coisa que deve ficar marcado nos estudos da criminologia, é que às vezes as nossas posições, elas, na verdade, às vezes não, elas têm que ficar marcadas a partir dessa transparência. Acho que isso é uma coisa muito importante para quem, enfim, for querer pesquisar, todas as áreas, né, for querer pesquisar, é tentar mostrar as suas posições que tu toma com base em pesquisa, né, que tu toma com base históricas fortes, não precisa mostrar elas de cara, elas não precisam ser assim, não, porque eu defendo isso, defendo aquilo,
Às vezes as nossas pesquisas elas vão chegar nessa conclusão. A gente vai defender coisas, mas a gente vai defender coisas, né, com base na transparência dos dados que a gente vai obtendo. E é isso que eu entendo na criminologia crítica. Quando a gente vai olhar a história do controle social, a gente vai ver muita injustiça, a gente vai ver muita, enfim, seletividade, como o Felipe estava falando, muita seletividade, tanto a seletividade que é a criminalização primária, que o Barata chama, que é na hora de estabelecer o que é crime e o que não é, que é vamos criminalizar essas condutas ou não, quem vão ser os atingidos, né, dessa criminalização, vão ser as pessoas X, as pessoas Y, quem é que faz essas condutas normalmente, ou na criminalização secundária, que seria a atuação policial, a atuação das instâncias punitivas, como é que quem que são selecionados para essas instâncias punitivas, porque em determinados casos uma quantidade de droga é tráfico, em determinados casos uma quantidade de droga é consumo. Por que tem essa diferença? Então essas questões de criminalização, elas são importantes a gente perceber como é que são constituídas as relações, e eu acho que esse é o importante da criminologia crítica, fazendo um apanhado geral, né? Tentando resumir, sei lá, quantos anos de estudo em um pouquinho de tempo, é esse mais ou menos o que a criminologia crítica tenta mostrar. Tenta trazer, assim, botar no amplo espectro, assim, da história. Olha só, na história do Brasil, por que a gente criminalizou essas condutas? Por que a gente tem uma população carcerária assim? Por que a gente tem uma população carcerária desse jeito? Por que os processos criminais andam desse jeito? E aí tentar demonstrar. Eu acho que esses são, dentro desse espectro dos pesquisadores da criminologia crítica, a gente vai buscar, quem quer pesquisar na área, enfim, a gente vai buscar fazer recortes, né, dentro desse espectro que é tão amplo, para tentar ver, não, olha só, a gente pune as pessoas por, enfim, estelionato em Porto Alegre, dos anos tal a tal, dessa forma, e tentar demonstrar as razões históricas por que se pune dessa forma, tentar analisar os discursos dos juízes. Isso é mais ou menos uma pesquisa criminológica em criminologia crítica, que eu entendo hoje em dia, né? Só que, assim, fazendo o gancho, voltando, né, depois dessa tentativa de resumir como é que a criminologia crítica trabalha, como é que é a perspectiva teórica da criminologia crítica, que é mais ou menos para vocês entenderem como é que eu faço, como é que eu trabalho, né, os dados que eu trabalho, eu fui perceber que todo esse desenvolvimento da criminologia crítica, pouca coisa se falou da cidade em si, né? A gente tem uns autores famosos de criminologia crítica, que é o Taylor, Walton e Young, que são 3 autores britânicos que falam sobre criminologia crítica, que tem um livro famoso que eu não lembro de que ano, 1970 alguma coisa, que é A Nova Criminologia. Inclusive tem uma edição só muito antiga, traduzida para o português. E esses autores, eles são meio que um marco, porque eles até hoje são conhecidos como autores primordiais, assim, da criminologia crítica, que levaram o debate adiante, e eles trazem uma crítica nesse livro, eles trazem uma crítica à escola de Chicago nesse sentido, de que é uma escola que, por mais que tenha se contraposto ao positivismo, ela estava cheia dele. E aí eles trazem algumas coisas assim, mas assim, o que eu estava buscando era como é que a criminologia crítica compreende o fenômeno urbano. Eu não queria saber como é que eles se contrapõem à escola de Chicago. Eu queria saber como é que eles entendem o fenômeno urbano, como é que eles entendem a cidade. E isso é basicamente vazio, assim. A gente tem pouca coisa, pouca produção dentro da própria criminologia. E aí eu fui encontrar isso mais na geografia. Eu tive que ler alguns autores da geografia, porque alguns autores da geografia e da arquitetura trabalham a questão urbana um pouco dividindo um pouco dos autores que a criminologia crítica também utilizou, né, para desenvolver seus pressupostos teóricos. E aí fui nesses autores da geografia, tem alguns autores brasileiros, principalmente tem um autor americano que é o David Harvey, que ele fez? Esse autor ele é um autor conhecido como marxista, mas ele tem muitas críticas às perspectivas de Marx. E uma delas era a de que o Marx não tratava do fenômeno geográfico individualizadamente. Ele não colocava as questões, porque o Marx fazia uma filosofia da história, trabalhando, enfim, o capitalismo, etc., colocando essas questões dentro do seu tempo, mas ele não fazia nenhuma perspectiva geográfica, ele não trazia uma perspectiva geográfica individualizada que o David Harvey, que é um geógrafo, ele considerava importantes. E aí eu fui buscando essas informações, fui buscando esses conceitos relacionados a uma perspectiva
crítica, né, de um pensamento crítico, tivesse em relação com o espaço, né? Como o espaço funciona, dinâmicas espaciais, como a gente pode perceber o espaço urbano enquanto não só um palco, né, para ações humanas, mas como o próprio espaço urbano, ele como constituído a partir de ações humanas, que é um diferencial que eu acho essencial da Escola de Chicago, que é talvez pensar, a gente pensa na criminologia crítica, a gente pensa que o crime é um produto, né? O crime é um produto de, enfim, forças políticas e forças da sociedade que decidem, naquele determinado momento, vão criminalizar uma conduta. Aí, depois daquele momento, também, novamente, forças políticas, né, forças sociais, enfim, vão definir quais as condutas vão ser criminalizadas. Por exemplo, se for, nem todos os crimes do Código Penal, isso vocês já devem ter conversado com o professor Felipe, eles são, tu vai achar processos, né, penais sobre eles. Tem crimes que não há interesse da persecução penal. Da mesma forma, a gente tem que pensar o fenômeno urbano. E aí essa é uma das minhas propostas, né? Uma das minhas proposições que eu trago na minha dissertação é sobre isso. A gente tem que pensar também a cidade, ela em si, como uma construção social. Não pensar a cidade como algo dado, como uma ecologia, como algo naturalístico, sabe? Algo que a natureza nos deu, mas como algo que nós, seres humanos em sociedade, constituímos ela dessa forma como ela está. E daí, se a gente for pensar enquanto Escola de Chicago, aquela conclusão de que a cidade, enfim, pode ser criminógena, ela se esvai, porque se a cidade ela é constituída pela construção social, no fim, nós somos, né, a própria sociedade é o fator criminógeno, porque ela cria, né, o espaço urbano, que também vai poder ser criminalizado. Aí, seguindo nesse conceito, eu trabalhei com alguns autores da geografia, porque eu sempre quis trabalhar um pouco da perspectiva mais brasileira, né? Trabalhei com alguns autores da chamada Nova Geografia, que, por exemplo, tem o Milton Santos, que é um autor bem famoso, e a professora Maria Adélia, e para trazer, né, essa questão de como o espaço urbano ele é, sim, produzido socialmente, e por isso a gente não pode tender a interpretar, enfim, o fenômeno criminal como algo que é originado de uma construção social, ou seja, tudo é parte, né, de uma construção da sociedade, enfim, dependendo do momento histórico, dependendo das forças políticas, do entendimento que as pessoas têm, do que as pessoas defendem, ela vai criminalizar determinadas condutas. E ela vai criminalizar também determinados espaços urbanos. E é isso, mais ou menos, é como eu vou trabalhar depois, trazendo aí o que eu considerei, porque o meu problema de pesquisa era mais ou menos esse, né, trabalhar essa teoria crítica do espaço, teoria crítica e trazer para o espaço urbano, né, como o espaço urbano se constitui, mas no caso de Porto Alegre, porque, como eu disse para vocês, a gente tem que colocar a história do controle social balizada. A gente não pode dizer assim, não, porque a culpa é do capitalismo, a culpa é do socialismo, a culpa é de não sei o quê, a culpa, enfim, colocar culpas gerais. A gente tem que, na pesquisa, isso eu acho que depois, quando vocês forem fazer trabalho de conclusão de curso, quando forem fazer iniciação científica, quem for fazer mestrado, isso é uma coisa muito importante, é nos nossos objetos de pesquisa a gente fechar as nossas perguntas de pesquisa, fechar os nossos objetos para que a gente não fique naquela discussão generalizada que não chega a lugar nenhum. E aí eu fui trazer isso para Porto Alegre. Eu queria identificar, né, como o espaço urbano porto-alegrense ele foi produzido, né? Ele foi produzido pelas forças políticas, enfim, que aqui estiveram, as posições da sociedade aqui da cidade de Porto Alegre, como é que ele foi produzido e como isso teve influência na criminalização de alguns desses espaços, né? Como é que isso foi constituído em espaços criminalizados da cidade, como isso influencia na criminalização. Muito importante para muita coisa. Tem muitas coisas, muitos valores de república, enfim, valores que a gente até hoje traz, que são desse período, assim, que foram enraizados nesse período, que ali que foi essa meio que a formação desse pensamento. Daí eu fui buscar nessa época, ali no final do século XIX, a Porto Alegre do final do século XIX, que é uma época também de muitas mudanças urbanas na cidade.
e como essas mudanças urbanas elas vão influenciar na posterior no entendimento, né, de quais espaços seriam criminalizados ou não. Aí eu vou trazer, né, enfim, não vou falar muito sobre o caso específico, né, enfim, eu trago a história de como é que foi os movimentos de bota abaixo, por exemplo, porque muito dessas políticas urbanas que aconteceram no final do século XIX, elas são comuns nas cidades brasileiras. Assim, tem um livro muito famoso que é de um historiador chamado Sidney Chalhoub, que é um historiador da Unicamp, hoje em dia acho que ele está em Harvard até dando aula. Ele tem um livro chamado Cidade Febril, que agora, inclusive, foi trazido por muita gente, porque ele traz a época dele da revolta da vacina no Rio de Janeiro, porque agora, enfim, a gente está tendo uma situação de pandemia, uma situação de controle sanitário, enfim, de pessoas que se revoltam com isso, algumas pessoas são contra, algumas pessoas são anti-vacina, e aí as pessoas estão trazendo esse livro à discussão para discutir essa questão de controle sanitário, por que teve uma revolta relacionada a uma vacina, por que as pessoas não queriam se vacinar, enfim. Mas esse livro é muito importante porque ele mostra uma modificação urbana muito importante no Brasil, que é o afastamento dos pobres do centro da cidade. População pobre, população negra que recentemente tinha sido libertada, que morava nos centros urbanos por questões de trabalho, geralmente, mas morava em locais tidos, na época, como insalubres, sujos, enfim, que eram os cortiços, enfim, casas de pensão. Que isso, literatura é uma coisa que ajuda muito a gente a compreender, né, períodos históricos. A gente tem o livro Cortiço, que é um livro muito famoso de literatura, e todos esses livros eles nos trazem um retrato de como eram as cidades na época. E a gente teve várias políticas que são vinculadas a esse positivismo político da época do final do século XIX, que vão trazer um afastamento, uma retirada em massa desses pobres do centro da cidade, deslocamento dessas pessoas para as periferias, assim, grosso modo, né, fazendo um panorama geral, que vai ser uma coisa comum a várias cidades, né, brasileiras. Isso é muito interessante aqui para a gente, para Porto Alegre, porque tem vários autores de história e de geografia que trabalham isso, que a gente, que é do direito, geralmente não tem contato. Mas isso é uma coisa importante da criminologia, que a criminologia ela busca, né, essas matérias que geografia, sociologia, enfim, outras matérias para tentar trazer que a gente consiga ter uma visão mais ampla, né, desse fenômeno social, como o professor Felipe falou. Aí eu fui tentar busquei tanto essas questões de modificação urbana, né, que eu acho muito importante, porque mostra como são decisões políticas que determinam como é que a cidade vai ser, né? Muitas coisas da nossa cidade foram constituídas por decisões políticas, como as agências de controle punitivas, o surgimento da própria polícia, da instituição polícia, ele teve uma relação com isso, né, com o controle do espaço urbano, como esquadrinhar a cidade, vigiar para que essas pessoas não se instalassem novamente nos centros urbanos. Vou trazendo também essa questão de como o movimento, né, da punição em Porto Alegre também ele vai acontecendo uma ida para as bordas da cidade, porque a gente tinha, aí isso foi uma provocação do professor Nilo Batista na minha banca de qualificação, porque eu queria trabalhar só com um movimento das pessoas na cidade a partir da atuação da polícia. Eu queria trabalhar só com um discurso policial. Mas o professor Nilo me provocou sobre a questão da punição em Porto Alegre. Isso é uma coisa que foi muito interessante, perceber como as instituições punitivas também foram retiradas do centro da cidade e foram levadas para fora. Porque a gente acha hoje em dia em Porto Alegre que o presídio central ele está no meio da cidade, né? O presídio central. Mas antigamente não. Antigamente a cidade foi crescendo ao redor. Ali antes não era cidade ainda, quando foi construído. E as antigas prisões porto-alegrenses, elas se localizavam no centro. As instituições punitivas, né, porque quando tinha pena de morte, a gente tinha uma Praça da Forca no centro de Porto Alegre. Quando a gente tinha escravidão, a gente tinha um pelourinho na frente da Igreja das Dores. Quando a gente tinha, nesse período, assim, a punição ela se localizava no centro da cidade. E aí, junto com esse movimento de colocar pobres e negros para fora do centro da cidade, também as instituições punitivas foram colocadas para fora do centro. A gente tinha do lado do gasômetro, e inclusive a professora Vera até me chamou a atenção, do lado do gasômetro a gente tinha uma casa de correção, que eram chamadas as prisões antigamente. Que hoje em dia a gente nem faz nem ideia que existia aquilo lá.
pouca gente sabe que existia, mas até os anos 1950 tinha uma prisão do lado do gasômetro, e que era muito criticada porque a chegada de Porto Alegre era geralmente feita de barco pelo Guaíba, e as pessoas viam aquela prisão como um cartão postal da cidade. E a prisão foi demolida, foi detonada, mas também era algo que estava no centro de Porto Alegre e que acompanhou esse movimento de retirada dessas classes perigosas, que é um conceito histórico desenvolvido por esse positivismo. Foi acompanhada, as instituições punitivas, elas acompanharam essas classes perigosas para fora do centro da cidade. Elas tinham que sair do centro, porque o centro tinha que ser limpo, belo, enfim. Tem toda uma discussão sobre esse desenvolvimento conceitual que o positivismo faz em separar determinadas pessoas, que são as pessoas que devem ser criminalizadas, enfim, odiadas, enfim, essas questões. Mas tudo isso, né, toda essa revisão que eu fiz de bibliografia de história, etc, etc, ela meio que é isso que eu queria chegar para vocês, que eu falei que eu ia meio que mostrar para vocês como tudo isso desembocava nas pesquisas empíricas. Porque tudo isso foi uma reflexão que eu fiz entre as minhas duas pesquisas, do trabalho de conclusão de curso e da dissertação. Porque eu queria realmente entender como é que funcionava essa dinâmica na cidade. Mas isso eu posso desenvolver, a partir disso, várias pesquisas. E aí eu abro para vocês aí as 3 pesquisas empíricas, já encerrando, né, a minha fala, as 3 pesquisas empíricas que mais ou menos, assim, que são comuns a toda essa parte teórica, mas que, para mostrar para vocês que a minha vida acadêmica, a minha pesquisa, eu rodei essa espiral, né? Eu trabalhei mais ou menos os mesmos pressupostos e consegui desenvolver 3 pesquisas empíricas diferentes. Uma delas, que foi a do trabalho de conclusão de curso, eu trabalhei com as buscas domiciliares sem mandado. Isso eu adiantei para vocês antes. O que é isso, buscas domiciliares sem mandado? A garantia individual de proteção do domicílio, ela estabelece algumas exceções para que se possa entrar numa casa, uma pessoa. Diz que a casa é asilo inviolável, né? Artigo 5º, agora não lembro o inciso, 9º ou 10º, coisa assim. A casa é asilo inviolável, podendo nela ingressar, aí tem as exceções. Uma das exceções é o flagrante delito. O que acontece? Esse flagrante delito ele era interpretado antigamente como uma cláusula geral, sem discussão sobre razões, enfim. Se interpretava o quê? O policial entrou na casa e encontrou droga. O crime do 33 da Lei de Drogas, ele tem lá vários verbos que tu pode agir, né? São várias ações. Um deles é ter em depósito ou guardar, que são crimes permanentes. E aí o crime permanente ele está sempre em estado de flagrante. Portanto, se o policial entrou na casa e encontrou droga, beleza, tá ok. Tá, a exceção tá ali, tá na Constituição, beleza, pode entrar, tá ok, não tem ilegalidade, legitimidade da prova, a prova é admitida, a condenação tá ok. O que aconteceu em 2015? Em 2015, o Supremo Tribunal Federal teve uma mudança de entendimento sobre essa exceção constitucional. Como é que foi essa mudança de entendimento? Diante de, enfim, vários casos, né, que aportavam lá ao Supremo, vários casos de violência policial, enfim, várias coisas nesse sentido, eles resolveram que aquela forma de interpretar a exceção constitucional do flagrante delito, ela era um pouco assim aberta demais. Uma das frases que eu lembro até hoje do ministro Marco Aurélio é que tu dava mais possibilidades para um policial do que para um juiz, porque o juiz podia expedir um mandado que só podia ser cumprido durante o dia e o policial podia entrar a qualquer hora do dia por N razões, e aí o flagrante podia ser constatado posteriormente e estava validado. Por N razões, eles resolveram mudar o entendimento e decidiram que deveriam constar, né, o policial devia justificar posteriormente quais foram as fundadas razões que ele viu antes de entrar na casa para fazer aquela busca domiciliar. Aí, quando isso foi em 2015, logo depois, uma das minhas pesquisas empíricas foi analisar os discursos judiciais para ver o que o tribunal aqui do Rio Grande do Sul estava utilizando, né, quais eram os argumentos que eles estavam utilizando para considerar legítimas ou ilegítimas essas buscas. De qualquer modo, por mais assim, enfim, essa pesquisa eu encontrei
trabalhei com as 3 câmaras do tribunal que trabalhavam com tráfico de drogas, e aí encontrei várias coisas, né? Encontrei alguns desembargadores que consideravam que não pegaram essa decisão do STF e consideraram que ela legitimava as buscas de qualquer modo. Outros desembargadores que analisavam as razões que os policiais davam, policiais que não davam as razões. E aí eu dividi essa pesquisa em 2 oportunidades. No meu TCC eu trabalhei com as narrativas dos juízes, né, quais eram as razões que eles utilizavam, e trabalhei depois uma outra pesquisa, as narrativas policiais, como é que os policiais justificavam, como é que eles utilizam, quais eram os discursos que eles utilizavam, as narrativas, os lugares comuns, enfim. Foram 2 pesquisas diferentes, com base nessa percepção de que existiam políticas, né, criminais diferentes em lugares da cidade diferentes, até porque os endereços que eram feitas essas buscas domiciliares sem mandado não era, como o Felipe falou, na Padre Chagas, né? Enfim. E na minha dissertação, o que eu fui fazer foi uma análise um pouco diferenciada. Eu fui analisar os casos analisei também narrativas policiais, mas analisei as apreensões de drogas, não analisei violações de domicílio. Essas narrativas policiais, eu analisei como os policiais eles criminalizavam o espaço urbano nas suas narrativas, não considerando necessariamente que eles faziam isso não tem nada a ver com considerar maldade, enfim, tentativa de censurar os policiais na sua atividade, não tem nada a ver com isso. É o fato de tu perceber como é que os policiais nas suas narrativas das apreensões eles trabalham o espaço urbano, porque como eu disse para vocês, eu fui buscar na história de Porto Alegre como é que a polícia tinha sido criada para também fazer um controle do espaço urbano. E trazer agora, nessa política criminal de drogas, mais recente, mais atual, como ela vem sendo aplicada, como, né, os policiais vêm abordando o espaço urbano, narrando sobre as apreensões, contando sobre como fazem as operações policiais. Então foi mais ou menos nesse sentido que eu trabalhei na minha dissertação. O Felipe já me disse que está encerrando o tempo aqui, então eu queria agradecer a oportunidade de falar com vocês. Estou disponível para perguntas. Eu queria mais ou menos traçar para vocês um panorama de como a gente pode, ainda que as escolas criminológicas pareçam muito antigas, enfim, pareçam ultrapassadas, como a gente ainda pode fazer pesquisa séria com base nelas, discutir temas que são super urgentes, super atuais e dar para vocês um testemunho de que a criminologia é muito importante, né, tanto para a dogmática quanto para ela mesma crescer enquanto uma disciplina. Agradeço novamente, Felipe, pela oportunidade, vocês por terem me ouvido. Obrigado. Pedro, desculpa ficar te apressando, mas é que ia cair de novo aqui. Nós temos poucos minutos para fazer esse encerramento. Eu queria te agradecer imensamente pela tua disponibilidade, pela atenção, e reiterar minhas palavras de afeto e de admiração por ti. Eu gosto muito de ti e eu te admiro muito. E o pessoal está gostando ali também. Obrigado, Pedro. Por favor, volte em outra oportunidade. As portas estão sempre abertas para ti, Pedro. Tu sabe que vai ser... Bom, sabe o que eu penso de ti. Não preciso ficar falando aqui. Mas, muito obrigado. É muito interessante. Eu tô meio atrapalhado porque eu tô com medo, tem um cronômetro na minha cara aqui, dizendo que a gente tem pouco tempo. Então, vou tentar ser bem sucinto. As considerações, tentando fazer um fechamento assim, sobre tudo que o Pedro falou. Primeiro, dogmática e criminologia tem que andar junto. A gente tem que conhecer a criminologia e tem que trabalhar com a dogmática. Uma coisa influencia diretamente na outra. Como assim? Por exemplo, se a gente tem uma política criminal de repressão às drogas muito grande, a gente vai ter uma questão processual admitindo a expedição de mandados coletivos, mandados de busca e apreensão coletiva. Então, a gente tem que saber as categorias para saber se elas dialogam ou não umas com as outras. Segundo, o que a gente sempre fala em sala de aula, nenhuma escola criminológica vai resolver todos os problemas. Óbvio que não. Vai dar um passinho para a gente compreender melhor o problema, sobretudo o problema complexo, que é da violência, que é enfim, da criminalidade. Criminologia crítica nós não vimos ainda, mas é importante a gente saber esse giro, né? Então, a gente sempre vem estudando o crime como algo essencial, como algo pré-existente, como algo que sempre esteve lá. A criminologia crítica vem e diz, não, crime a gente fez isso. Crime é, primeiro, alguma coisa que a gente cria, o legislador disse que eu posso ou não fazer alguma coisa, e segundo, muitas vezes as pessoas que cometem o crime, elas estão influenciadas por macroestruturas, digamos assim.
Pedro, tu te importa de deixar teu e-mail aí? A gente não vai ter muito tempo para pergunta. A gente tem 2 minutos e 45 segundos, mas se puder escrever teu e-mail. Alguém quer fazer alguma pergunta em 20 segundos para o Pedro responder em 1 minuto? Se alguém quiser, abre o microfone aí ou deixa por escrito. A gente tem mais 2 minutos e 29. Queria agradecer a todos vocês também. A participação canina, estou vendo ali, ó, da Fernanda. Olha só, uma participação canina. Queria agradecer imensamente a presença de vocês todos. Muito obrigado por terem aparecido, terem participado. Pedro, por favor, fique à vontade. Pessoal, assim, ó, eu botei meu e-mail aí nas mensagens, acho que vocês receberam. Pode mandar perguntas, eu gosto muito de ajudar em pesquisas, etc. Assim, ó, adoro fazer isso mesmo. Então, mandem, se não for sobre o tema, sobre pesquisa, sobre TCC, etc. Eu adoro ajudar as pessoas. Então, se precisarem. E, Felipe, eu estou sempre disponível para qualquer convite, inclusive para falar sobre outros temas que não seja criminologia também. Pode me convidar, que eu gosto de falar bastante. Com certeza. Valeu, gente. Pedro, muito obrigado, então. A gente agradece. Ficamos muito felizes. Eu, particularmente, fiquei muito feliz com a tua intervenção, de te encontrar nesse ambiente também. Como gosto de te encontrar em vários outros, contribuiu muito para a nossa matéria de criminologia, assim como consegue contribuir em várias outras também. Com certeza, depois dessa declaração que ficou gravada, eu vou usar e abusar da sua disponibilidade para a gente construir nosso conhecimento aqui. Galera, acho que é isso. O Pedro do e-mail está ali embaixo. O e-mail do Pedro está ali embaixo, pzcausa@gmail.com. Olha, se eu fosse vocês, eu aproveitava. Quem estiver em TCC1, TCC2, aproveitem para conversar com esse cara, que a pesquisa com certeza vai chegar muito mais redondinho. Temos menos de 1 minuto, então eu vou me despedindo aqui. Ó. Galera, muito obrigado pela presença. Pedro, de novo, muito obrigado. Estou muito feliz de coração por ter aceitado o convite. Beijo em todos vocês. Fiquem com Deus e bom final de semana. Agora começa a selvageria. Se bem que nós estamos todos em casa, né? De pandemia, não muda muito. Ou muda, sei lá. Para mim tá tudo a mesma coisa. Assim. Mas era isso. Então tá, galerinha. Beijo, beijo, beijo para vocês. Até mais. Bom fim. Tchau, obrigada. Vai que eu saio desse trem agora.